Boa tarde a todos. Vamos para a nossa última aula antes da prova, tá? Espero que vocês tenham estudado, já estejam prontos para a prova, né? Que vocês aqui na faculdade já perderam alguns vícios do ensino médio, do ensino fundamental. Principalmente aquele vício de deixar para estudar na véspera ou na antevéspera da prova. Eu creio que aqui não existe mais isso, né? Tá. Espero que vocês tenham vindo para a oficina de ontem. Tá? E alguns avisos importantes sobre a prova é o seguinte: vocês precisam trazer um documento de identificação com foto, tá? RG ou alguma coisa do tipo, para poder fazer a prova. Primeiro aviso é esse. Segundo aviso é que tem duas turmas, vocês já receberam um aviso por e-mail, mas tem duas turmas que vão fazer a prova lá no auditório setorial básico, né? Que é a engenharia biomédica e a engenharia de qual? Mecânica. Tá bom? Vocês já receberam tudo por e-mail, via SIGA e tal. Então, já estão cientes disso, mas é só para reforçar. Cheguem cedo, não se atrasem. Tá? Vocês vão ter no máximo 15 minutos de tolerância. Tá? Então, só que 15 minutos numa prova, uma primeira prova de cálculo já faz bastante diferença. Tá? Ainda mais que vocês vão ter o tempo de aula para fazer o teste, tá? Que é 1h e 40 minutos. Então, cheguem com antecedência, tá? Para a gente começar no horário. E não vai ser necessário utilizar na calculadora, celular, notas de aula, nem nada. Tá? Na verdade, é extremamente proibido usar qualquer outro material, a não ser a caneta que você vai utilizar. Né? O que mais? Eu acho que é isso, né? Vocês têm alguma dúvida sobre a prova? Não, lápis pode, lápis e borracha pode. Só que vocês vão ter que transcrever as respostas à caneta. Tudo bem? Tem que entregar tudo de caneta. E eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa no decorrer da aula, eu reforço o aviso. Tá bom? Hoje a gente vai ter uma aula de resolução de exercícios. Relembrando alguns conceitos que a gente trabalhou durante esse primeiro período, tá? Esse período da primeira avaliação. E prestem bastante atenção nessa aula, tirem as dúvidas, se tiver dúvidas. Tá? Se não entender alguma coisa, pergunta, que eu repito. Não tem problema quanto a isso. Tá? Então, hoje é o dia de vocês sanarem toda e qualquer dúvida que tiver para a nossa prova. Ok? Como eu falei na última aula, eu não vou cobrar aquela parte de regra da cadeia nessa primeira prova, tá bom? Mas pode cair qualquer coisa do que a gente já falou nesse primeiro bimestre, com exceção da regra, primeiro bimestre já. Nessa primeira avaliação, com exceção da regra da cadeia, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, vamos para a nossa aula. E aí a gente vai começar resolvendo questões de limites, porque vão vir limites para vocês resolverem na sua prova. Tá bom? Vão vir alguns limites aí para a gente resolver, e aí a gente vai começar do básico, tá? Vamos começar pelo limite da letra A. Tá? Letra A é o limite da raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 4 sobre 4x menos 16, quando x tende a 4. Tá bom? Então, vamos relembrar como é que a gente faz, como é que a gente resolve esse tipo de limite. A primeira coisa que você pode observar é se você pode fazer a substituição. Né? Se a função é contínua, se ela estiver definida no ponto, você pode substituir direto o limite e ver o valor da função no ponto. Porque se a função for contínua no ponto onde ela está definida, o limite dessa função quando x tende a esse ponto vai ser igual à imagem da função nesse ponto.
Tá? Só que nesse caso, a gente observa que se a gente tentar fazer a substituição, eu vou ter problema aqui no denominador. Então, não vai dar certo. Vai ficar, e até no numerador vai zerar, né? Vai ficar uma coisa do tipo 0 sobre 0, e aí a gente vai ter problema. Então, a gente tem que procurar alguma outra maneira de resolver esse limite. E aqui vocês já devem imaginar que a maneira da gente fazer isso é multiplicando pelo conjugado desse camarada aqui, do numerador dessa fração, né? Então, você pega a função original e aí você multiplica pelo conjugado do numerador. Mais raiz de 4. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando x tende a 4. Aqui a gente vai utilizar aquele produto notável, já bem conhecido por vocês, né? Que é a diferença de dois quadrados. Fica a soma a mais b vezes a menos b. Né? A gente vai utilizar esse produto notável. E é exatamente o que eu tenho. Eu tenho a menos b, você considera isso aqui como se fosse a, isso aqui como se fosse b, a e b. Então, você tem a mais b vezes a menos b. Então, você pode reescrever isso como o quadrado de a menos o quadrado de b, que no caso vai ser o quadrado da raiz quadrada de x menos o quadrado da raiz quadrada de 4, tá? Sobre 4x menos 16 vezes, aqui eu vou manter raiz de x mais raiz de 4. Tá? Então, aqui você vai ter que raiz quadrada de x ao quadrado, aqui dá x, menos raiz quadrada de 4 ao quadrado dá 4. E aqui, eu posso observar que eu vou conseguir cancelar esse fator com esse fator bem aqui, só que eu tenho que melhorá-lo. Né? O que eu posso fazer? Eu posso pôr o 4 aqui em evidência, no denominador. Então, eu vou obter x menos 4 vezes a raiz de x mais a raiz de 4. Ok? Alguma dúvida? E agora você pode fazer o cancelamento, né? Pode fazer o cancelamento. Então, esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a 4. Aqui no numerador ficou 1. Não vai fazer aquilo que eu já falei, né? Colocar isso aqui assim. Ah, professor, isso aqui é o limite disso aqui. Por favor. Tá? Então, tem o 1 no numerador, você fez o cancelamento. Aqui ficou 4 vezes raiz de x mais raiz de 4. Tá bom? E observa que essa função, ela vai ser igual a essa quando x é diferente de 4. Certo? E essa nova função, ela é contínua em 4. Ok? Então, eu posso simplesmente efetuar a substituição. Substituir o x por 4. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 4 vezes. Aí, a raiz quadrada de 4 dá 2. Raiz quadrada de 4 dá 2. Então, aqui vai ficar 2 mais 2, 4. E aí, 4 vezes 4, isso aqui vai dar 1/16. Ok? Então, o resultado desse limite aqui é 1/16. Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Vamos para mais um. E esse aí? Limite de x menos 1. X menos 1 sobre x quadrado menos 3x mais 2. Limite do seno de x menos 1 sobre x quadrado menos 3x mais 2, quando x tende a 1. Quanto é que dá esse limite aí?
Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer nesse limite? Alguma ideia do que a gente pode fazer nesse limite? Achar as raízes do polinômio do denominador. Tá, vamos achar as raízes desse polinômio. Essas raízes de cara a gente já consegue identificá-las, porque esse é um polinômio do segundo grau. E aí eu posso observar que a soma das raízes é 3 e o produto das raízes é 2. Então, quais são essas raízes? O x1 e o x2 desse polinômio. Dois números que somados dá 3 e multiplicados dá 2. 1 e 2, certo? Então, as raízes são 1 e 2. Ok? Se você... a pessoa tem dificuldades em fazer com some produto. Então, calculo o discriminante, o Bhaskara e pronto. Tá bom? E aí eu posso reescrever esse limite da seguinte forma. Posso reescrever esse limite assim. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, do seno de x menos 1 sobre... Bom, como esses valores reais, 1 e 2, são as raízes desse polinômio, então eu posso reescrever esse polinômio da seguinte forma, da forma fatorada. X menos 1 vezes x menos 2. Ok? Então, aqui no denominador eu tenho x menos 1 vezes x menos 2. E agora? Cortar? Não, não pode cortar nada aí. Esse x menos 1, ele é o argumento do seno. Não posso cortar com x menos 1, não. Porque se você cortar, vai ficar assim, ó, limite, quando x tende a 1, do seno sobre x menos 2. E aí, não faz mais sentido algum que a gente está trabalhando aí, tá bom? Então, alguma ideia que a gente pode fazer? Joga o seno para fora do limite? Não pode. Se fosse assim, ó, se fosse o seno de tudo isso, aí, como o seno é contínuo, você pode tirar, mas é o seno só desse fator. Uma mudança de variável pode ser bom, mas com qual objetivo? Aparecer o limite fundamental trigonométrico. Você lembra do limite fundamental trigonométrico? Que é o limite do seno de x sobre x, quando x tende a 0, isso aqui é sempre igual a 1. Então, olha só, eu tenho o seno de uma coisa e aqui embaixo tem essa mesma coisa. E o x tende a 1. Isso aqui está indo para 0, isso aqui está indo para 0. Então, parece que eu tenho alguma coisa a ver com esse limite fundamental. Só que eu preciso arrumar. Então, o que eu posso fazer? Então, vamos fazer o seguinte, ó, fazendo... Aí você tem que explicar lá na outra prova. Fazendo u igual a x menos 1, quando x tende a 1, estou fazendo u igual a x menos 1. Quando x tende a 1, o u tende a quanto? Quando x tende a 1, o u tende a quanto? A 0. Então, o u tende a 0. E, como eu vou ter que mudar isso aqui para outra variável, eu faço logo o cálculo. Como u é igual a x menos 1, então, u menos 1 vai ser igual a x menos 2, concorda? Se eu tiro uma unidade daqui, vai ficar x menos 2, então tem que tirar uma unidade daqui, u menos 1. Ok? Alguma dúvida nesse passo? Repetir? Eu estou dizendo que o u é x menos 1. O u é x menos 1. Só que vai aparecer esse fator. Quer ver quando eu fizer o limite? Vai ficar assim, ó, esse limite lá. Esse limite aqui vai ficar assim, ó. Limite. Aí eu vou mudar. Quando x tende a 1, o u tende a 0. Então, o u tende a 0 do seno
de x menos 1, que é u, sobre x menos 1, que é u, vezes, aí aqui eu vou ter um probleminha, que é x menos 2. Eu não posso reescrever o x menos 2. Eu tenho que reescrever o x menos 2 em função de u. Estou trabalhando só com u agora. Então, como é que eu faço para aparecer um x menos 2? Bom, se x menos 1 é u, então u menos 1 é x menos 2. Tira uma unidade daqui e uma unidade daqui. Você podia fazer assim também, ó. Podia fazer assim, ó. U é igual a x menos 1. Então, isso aqui implica dizer que se eu subtrair uma unidade de cada um dos lados, vou obter o seguinte, ó. Vou tirar uma unidade daqui e uma unidade daqui. Então, vai ficar u menos 1 igual u menos 1 menos 1. Então, dá u não. X menos 1 menos 1. Então, dá x menos 2. Pronto. Ok? Então, tira uma unidade de um lado e uma unidade do outro. Então, aqui vai ficar u menos 1. Belezinha? E agora? O que vai dar? Agora é o seguinte, ó. Para ficar bonitinho, eu vou escrever isso aqui assim, ó. Limite, quando u tende a 0, de seno de u sobre u, vezes, aí bem aqui eu vou colocar assim, ó, só para vocês entenderem. 1 sobre u menos 1. Tudo bem? Ok? E aí esse limite aqui, ó, seno de u sobre u, quando u tende a 0, é o limite fundamental. Então, isso aqui vai para 1. E quando u tende a 0, aqui vai ficar 0 menos 1, que dá menos 1. Então, vai ficar 1 vezes 1 sobre menos 1, que dá menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1. Ok? Então, esse limite aí é menos 1. Alguma dúvida? Pode. O que ele está falando é o seguinte, eu posso separar logo aqui, professor, colocar assim, seno de x menos 1 sobre x menos 1, vezes 1 sobre x menos 2, não é isso? Posso também, dá no mesmo. Ok? Porque eu já estou enxergando que eu vou ter o limite fundamental trigonométrico, aí eu posso separar dessa maneira, porque é um produto ali no denominador, tá bom? Alguma dúvida? Depende. Ele está perguntando se a gente fizer a separação, se eu escrevesse assim, ó, limite, quando x tende a 0, a 1, do seno de x menos 1 sobre x menos 1, vezes 1 sobre x menos 2. Ele está dizendo assim, esse limite ainda está aqui, essa galera todinha está dentro aqui do limite. Entendeu? Mas como o limite do produto é o produto dos limites, você poderia separar e dizer que isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, do seno de x menos 1 sobre x menos 1, vezes o limite, quando x tende a 1, de 1 sobre x menos 2. Pode fazer assim, professor? Posso. Aí o que ele falou foi o seguinte, eu posso fazer a substituição de variável só nesse limite? Agora pode. Porque você tem limites separados. Separados entre aspas, né? Estão ligados, estão multiplicados, mas esse é um limite e aquele é outro. Então, esse daqui você pode substituir direto. Esse daqui dá menos 1. E esse aqui você faz a substituição para mostrar que vai recair no limite fundamental trigonométrico. Tá bom? O que são iguais? Mas você tem que mostrar que você está usando o limite fundamental. Tá bom? Então, é necessário fazer a mudança para chegar em algo desse tipo. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, beleza.
Então vamos para frente. E esse? Limite quando x tende a mais infinito, de 7x ao cubo, menos 12x quadrado, mais 3x menos 2, tudo isso dividido por 6x ao cubo, menos 5x mais 12. Qual é a técnica que a gente usa aí? Exatamente, eu vou colocar a maior potência de x em evidência. Limite quando x tende a mais infinito, 7x3 menos 12x2 mais 3x menos 2 sobre 6x3 menos 5x mais 12. Então, eu vou pegar a maior potência de x, tanto no numerador quanto no denominador, e vou colocá-la em evidência. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, de x ao cubo vezes, aí aqui vai ficar 7, menos 12 sobre x, né? Porque eu tenho x quadrado aqui, então cancelo o x quadrado com esse, fica um x no denominador, mais, aqui vai ficar 3 sobre x ao quadrado, menos 2 sobre x ao cubo. Isso só no numerador, tá? Tudo isso dividido por... Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, x ao cubo em evidência, vai ficar 6 menos 5 sobre x ao quadrado, mais 12 sobre x ao cubo. E aí a gente observa que, quando x tende a mais infinito, uma constante sobre o número que está indo para mais infinito, uma variável que está indo para mais infinito, crescendo cada vez mais, o resultado desse quociente vai para 0. Aqui, idem, e aqui, idem. Ok? Aqui também, e aqui também. E x ao cubo, com x ao cubo, a gente pode cancelar. E, portanto, isso aqui vai ser igual a 7 sobre 6. E é o resultado do limite. Ok? Alguma dúvida? Vou mostrar que vai para 0? Não, pode fazer desse jeito mesmo. Colocar as setinhas, está indo para 0, está indo para 0. O que você não pode fazer são coisas daquele tipo que eu falei. Ah, professor, mais infinito, menos infinito, dá 0. Aí, pelo amor de Deus. Tá bom? Não. Mas escreve. O que ele está perguntando eu posso colocar só o primeiro fator e o resto não escrever, professor? Porque eu já sei que vai para 0, sim, mas eu quero saber se tu sabe mesmo, então escreve. Tá bom? Belezinha. E essa? Limite, quando x tende a menos infinito, de x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Alguma ideia? Colocar? Quem? X ao quadrado dentro da raiz? Pode ser. A gente pode tentar. Vou fazer aqui. Aqui eu já... Dá só uma explicação. Limite, quando x tende a menos infinito, de x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Vamos ver se dá certo. A nossa colega disse, professor, coloca x quadrado em evidência. Bora ver se dá certo, né? Então, isso aqui vai dar limite, quando x tende a menos infinito, de x mais, aí eu vou pôr o x quadrado em evidência, aqui dentro da raiz, vai ficar 1 mais 2 sobre x. E aqui, uma raízona aqui. Tudo bem? Aí isso aqui vai ficar igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de... Aí eu quero tirar esse x da raiz. Né? Então aqui vai ficar x... Aí esse x sai da raiz, eu não vou colocar o sinal ainda aqui, eu quero ver se vocês vão entender o que eu vou dizer. De 1 mais
2 sobre x. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o sinal que vai aparecer aqui? Menos por quê? Vai sair menos pelo seguinte, ó. Vou fazer bem aqui. Vai sair menos pelo seguinte. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado, pessoal? Hã? Módulo de x. A raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Depende de quem é esse x. Então, e daí eu sei que o módulo de x é x ou menos x. É x se o x for maior ou igual que zero e menos x se o x for menor que zero. Correto? Então, quando eu tiro a raiz quadrada de x ao quadrado, o que sai aqui é o módulo de x. Só que eu estou trabalhando com x tendendo a menos infinito, ou seja, estou trabalhando com x negativo. E em x negativo, o módulo de x vai ser igual a menos x. Então, bem aqui vai aparecer um menos x. Professor, como é que eu justifico tudo isso aqui? Aí tu coloca bem aqui assim, ó, x é menor que zero. Já vou saber o que tu está querendo dizer. Está querendo dizer que se o x é menor que zero, raiz quadrada de x é igual a módulo de x, e módulo de x é igual a menos x quando x é menor que zero, então aqui tem um x negativo. Tá bom? Agora, se você quiser detalhar isso aqui, aí eu dou até uns décimos a mais. Ok? Bora ver, mas ainda não acabou o limite, né? Então isso aqui vai ser igual ao limite. E agora, o que a gente pode fazer aí? Colocar o x em evidência? Posso tentar colocar esse x aqui em evidência, sim ou não? Então vai ficar x vezes 1 menos a raiz de 1 mais 2 sobre x. Aí vamos lá. Quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para zero. Sim ou não? Isso vai para zero, então esse fator aqui vai para quanto? Para 1. Raiz quadrada de 1 vai para 1. Então, todo esse parêntese, ele vai para 1 menos 1. Ou seja, ele vai para zero. E esse x está indo para onde? Menos infinito. Então, o x está indo para menos infinito e esse fator está indo para zero. Para onde isso vai tudo? Não sei. Isso é uma indeterminação. Não sei para onde isso vai. Conclusão. Dá para fazer desse jeito? Não, então a gente tem que procurar outra alternativa, porque desse jeito não dá. Ok? Limite é isso. Tenta de um jeito, não dá, tenta de outro. Não dá, vai tentando, até uma hora tu conseguir. Não conseguir, aí vem aqui com os monitores do Newton que eles fazem para vocês. Então, outra alternativa, outra ideia, o que eu posso fazer com esse limite original aqui, ó? Multiplica e divide pelo conjugado, uma boa ideia. Vamos tentar. Limite, quando x tende a menos infinito, como que é? X mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Então, bora multiplicar e dividir pelo conjugado, como nosso amigo falou. Ok? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando x tende a menos infinito. Quando eu multiplico esse com esse, eu vou usar aquele produto notável que eu já apaguei. Tá? Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Só que você tem que ter cuidado, gente, com os parênteses. O segundo termo é tudo isso. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é a raiz, né? Quadrado do segundo termo. Ok? Sobre x menos raiz x ao quadrado mais 2x. Tá bom? Então, isso aqui vai ser o limite.
Para economizar, eu vou logo tirar essa raiz com esse quadrado, tudo bem? Então vai ficar menos isso, então cancelo esse com esse. Então vai ficar menos 2x sobre x menos, e aqui eu vou fazer aquilo de colocar o x quadrado em evidência. Então raiz x quadrado vezes 1 mais 2 sobre x. Quando x tende a menos infinito. Então isso aqui vai ser igual ao limite, x tende a menos infinito, aí aqui vai ficar menos 2x sobre x, e aí eu vou fazer aquela historinha, né? Eu vou tirar a raiz quadrada de x ao quadrado. Só que para x negativo, a raiz quadrada de x ao quadrado é menos x. Então aqui vai ficar menos o menos x vezes a raiz de 1 mais 2 sobre x. Tá bom? Aí bem aqui eu vou colocar que o x é negativo para a gente explicar o porquê disso. Tá bom? Então isso aqui vai ficar como? Esse limite ali vai ficar igual ao limite, quando x tende a menos infinito. Aqui ó, vai ficar menos 2x sobre x mais x. E aí eu vou colocar logo esse x em evidência. Então vai ficar menos 2x sobre x vezes 1 mais aquela raiz. 1 mais 2 sobre x. Tá bom? Aí agora, olha só que bonito, esse x com esse x eu posso cancelar. Tá bom? Então isso aqui vai para limite, quando x tende a menos infinito, de menos 1 sobre 1 mais raiz de 1 mais 2 sobre x. Bom? É 2, só para ver se vocês estavam atentos. Tá? Aí quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para 0. Então isso tudo vai para quanto? Esse de baixo vai para quanto? Vai para 1 mais... Esse fator aqui vai para 1, né? Esse vai para 0, então essa raiz vai para 1. Então 1 mais 1, 2. Isso aqui vai para 2. Então vai ficar menos 2 sobre 2, menos 1. Tá bom? Esse limite aí vai para menos 1. Ok? Deixa eu colocar no GeoGebra. Esse negócio está puxando. Deixa eu colocar no GeoGebra a função, só para vocês verem como que é o comportamento dela. É essa função aqui, ó. X mais x ao quadrado mais 2x elevado a meio, né? Que é a raiz quadrada de x. X quadrado. Ó, quando x tende a menos infinito, eu tenho uma assíntota bem aqui, ó, no menos 1, olha só. Y igual a menos 1. Olha só. É uma assíntota aqui, ó, o gráfico. Ok? Por isso que, lembra que nós falamos de assíntotas verticais e horizontais? Inclusive a gente vai relembrar daqui a pouquinho isso. Tá? O que é uma assíntota horizontal e vertical? É uma assíntota horizontal quando você calcula, quando o limite é igual àquele ponto, por exemplo, o limite da função f de x, quando x tende a mais ou a menos infinito, é um determinado número real. E esse número real vai ser uma assíntota horizontal do tipo y igual a esse número. Tá? E vertical, quando você calcula o limite da função, quando x tende a um determinado ponto, tanto pela direita quanto pela esquerda, e a função vai para mais ou para menos infinito. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai relembrar esse detalhe. Tá bom? Então está aqui, esse é o limite. Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo? X menos o menos x. É porque bem aqui, ó, raiz quadrada de menos x para x negativo
é menos x. Então, eu vou tirar essa raiz quadrada da raiz. Então, quando ela sai menos x. Ok? Sai menos x. E esse menos aqui que aparece, já era o menos que estava aqui mesmo. Quando eu botei em evidência, só um, porque eu tirei, coloquei ele em evidência. Tem um x aqui e um x aqui. Ficou x mais x raiz disso. Não coloquei o x em evidência, não fica desse jeito, porque se eu multiplico, ó, x vezes 1 dá x. X vezes a raiz dá x vezes a raiz que estava aqui. Tá bom? Aí, enfim, eu posso fazer o cancelamento com o x do numerador. Beleza? Alguma dúvida? Tudo bem? Difícil esse limite? Não, não é difícil. Só treinar. Vocês já resolveram todo o livro do Stuart, todo o Guidorize. Então tá tudo certo. Esse limite, inclusive, eu tirei lá do livro do Stuart. Na letra D. Tá? E esse aqui? Esse aí parece um bicho de 7 cabeças. Deixa eu tirar o mouse da frente. Né? Esse aí, só de olhar, já dá medo. Mas esse é o mais fácil de todos. Dá medo, mas é o mais fácil. Letra E. Limite. Quando x tende a zero, da raiz cúbica de x ao cubo mais π vezes x sobre e elevado a x ao quadrado. Tudo isso vezes o cosseno de π sobre x. E esse aí, pessoal? E esse aí? Alguma ideia? Mudança de variável? Olha que se tentar uma mudança de variável aí, eu não sei nem para onde a gente vai. Não sei onde é que a gente vai varar aí. Alguma outra ideia? Vamos lá, vamos socializar as ideias. Pula? Não, não pula nada. Não, não pode deixar em branco, tem que tirar 10. Nosso objetivo é tirar 10. Alguma ideia? Vocês têm que estar atentos. Eu sei que é muita coisa, mas vocês têm que tentar perceber tudo que a gente já estudou. Ah, pode ser com isso, pode ser com aquilo. Teve uma coisinha que a gente estudou, que talvez vocês não deram muito ibope, mas é um dos principais teoremas que a gente estudou nessa primeira avaliação. Que é o teorema do confronto. Vocês lembram do teorema do confronto? Ou o teorema do sanduíche? Teorema do confronto. É o teorema do confronto que resolve esse limite aí, fácil, fácil. O que é que o teorema do confronto diz? Ele diz que se você tem uma função limitada por outras duas funções, e o limite dessas duas funções das extremidades, se o limite delas são iguais, então o limite da do meio é igual ao limite das funções da extremidade. Se o limite de g de x é igual ao limite de h de x, quando x tende a um ponto P, e esse limite é igual ao número L, por exemplo, então o limite da função está entre as outras duas funções, quando x tende a P, vai ser também igual a esse L. Isso que diz aí o teorema do confronto. Ok? E aí a gente viu uma consequência do teorema do confronto, que diz o seguinte: se você tem um limite de
de duas funções, f de x vezes g de x, quando x tende a um ponto, tal que o limite, a função g, ela é limitada por um número real. E o limite da função f, quando x tende a um ponto P, é zero. Se o limite de uma for zero e a outra função for limitada, então o limite do produto dessas duas funções vai para quanto? Vai para zero. Isso aqui é uma consequência super importante do teorema do confronto. Tá bom? E é esse resultado que a gente resolve esse. Como, professor? Aí você vai e só escreve assim, ó. Aí você faz assim, ó. Como a função cosseno de x, de π sobre x, é menor ou igual que 1, né? É limitada. Cosseno sempre está entre 1 e menos 1. O seno também. Tá bom? Então, como essa função é limitada e o limite, aí bora ver se o limite da outra função é zero, né? X ao cubo mais π x sobre e elevado a x ao quadrado, quando x tende a zero. Quanto é que dá esse limite? Ó? E elevado, aqui eu posso substituir direto, não vou ter problema no denominador. Então, e elevado a zero vai dar 1. E o numerador, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, o limite todo vai ficar 0 sobre 1, que dá 0. Então, aí, gente, é importantíssimo citar. Se não citar, o teorema perde metade da questão já. Porque é a ferramenta que resolve o limite. Tá bom? Então, pelo teorema do confronto ou pelo teorema do sanduíche, o limite da raiz cúbica de x ao cubo mais πx sobre e elevado a x ao quadrado vezes o cosseno de π sobre x, quando x tende a zero, é zero. Pronto. Então, esse limite aqui é zero. Ok? Alguma dúvida? Não falei que esse aí era o mais fácil de todos? É só você dizer, uma função é limitada, o limite da outra vai para zero, então o limite do produto dessas funções vai para zero pelo teorema do confronto. Tá? Ah, professor, e se não fosse para zero? Aí tu mostrava que esse estava entre um e o outro e encontrava duas funções extremantes, né? Nesse caso não, já vai recair desse lado, mas você mostrava que tinha duas funções extremantes e o limite dessas duas funções são iguais. Se os limites das funções dos extremos da desigualdade são iguais, então o limite da do meio é igual pelo teorema do confronto. Tá bom? Mas essa daí já morreu assim. Belezinha? Bora acelerar aqui. Agora que a gente está na primeira questão. Tem mais 6. Essa daqui, só para a gente fechar. Limite de f de x quando x tende a menos 1 dessa função aqui. Como é que a gente faz essa? Observe que essa função é uma função definida por partes. Então, você vai ter que calcular os limites laterais. E verificar se eles são iguais. Se eles existirem e forem iguais, então o limite da função vai ser igual ao valor dos limites laterais. Tá bom? Observa que no olho, o limite dessa função de baixo aqui, ó, ou seja, o limite da função f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda do menos 1, por valores menores que menos 1, vai para quanto? É só substituir, sim ou não? Menos 1 ao quadrado menos 2 vai dar menos 1. Então, o limite de baixo vai dar menos 1. Então, bora ver se o limite de cima vai dar menos 1 também. Tá bom? Então, o que você tem que fazer é isso, é calcular os limites laterais. Então, deixa eu calcular mais rapidamente aqui. Eu quero o limite quando x tende a menos 1
de 2x² mais 3x mais 1 sobre x mais 1. Então, isso daqui eu vou fazer um pouco mais rápido. Você tem que encontrar as raízes desse polinômio, porque você observa que você não pode substituir o menos 1 direto. Porque você vai ter problema. Só que o menos 1 é raiz desse polinômio. Ó. Menos 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2. Mais 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então vai ficar 2 mais 1, 3, menos 3, 0. Então é raiz desse denominador. Tá bom? E esse numerador, eu falei denominador, mas é o numerador da função racional, tá? Então esse numerador, eu posso reescrever ele em função das raízes. E aí eu vou deixar para vocês calcular a outra raiz desse polinômio, tá? A outra raiz vai dar menos meio, tá? Vai dar menos meio. Então você vai poder escrever esse polinômio na forma fatorada assim, ó. Tá? Deixar os pormenores com vocês. Ok? E aí você pode cancelar isso aqui. Então esse limite aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a menos 1, de 2x mais 1. E aqui essa função é contínua em menos 1, então eu posso substituir. Vai ficar menos 2 mais 1, que dá menos 1. E isso quando x tende a menos 1, eu esqueci de colocar aqui, pela direita, né? Trabalhando, x tende a menos 1 pela direita. Pela esquerda, eu já verifiquei no olho, né? Limite de x² menos 2, quando x tende a menos 1 pela esquerda, isso aqui também dá menos 1. Ok? Então, como os limites laterais são iguais, aí você vai escrever como o limite da f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, é igual ao limite da f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda, e esses limites são iguais a menos 1, então, o limite da f de x, quando x tende a menos 1, é igual a menos 1. Pronto. Beleza? Alguma dúvida? Tudo certo? Vamos continuar. Vamos para a segunda função, para a segunda questão. Tá? Olha só, considere a função x² menos 4x³ mais 1. Letra A, determine a primeira e segunda derivadas de f. Observa que ele não te pediu para fazer de nenhum modo específico. Então, tu faz do jeito que tu quiser, desde que esteja certo. Tá? Primeira e segunda derivadas dessa função aí. F de x igual a x² menos 4x³ mais 1. Tá? Letra A, primeira e segunda derivada. Vamos lá, a primeira derivada dessa função a gente pode utilizar a regra da derivada da potência. Tá? Então, derivada de x² é 5x² menos derivada de 4x³ é 12. O 3 vai cair e vai multiplicar, 12x². E derivada de 1 é 0. Então, essa é a primeira derivada da função. Tudo bem? E a segunda derivada? Aí eu vou pegar essa e vou derivar. Derivada de 5x², 20x³. Muito bem. Menos derivada de 12x². 24, derivar assim é muito bom, né? A gente fica o dia todo derivando assim. Tá bom? Então tá aí, essa é a letra A. A letra B. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x igual a 1. Então, aquela mesma história. Para eu calcular a reta tangente ao gráfico de uma função em um determinado ponto, eu uso aquela equação fundamental, né?
coeficiente angular vai ser a derivada da função no ponto, vezes x menos o ponto. Tá bom? Ok? Aí, no caso, o P é o x igual a 1, que ele nos deu. Então, aqui eu tenho y menos o f de 1 igual a derivada em 1, valor da derivada no 1, que vai ser o coeficiente angular da reta tangente, x menos 1. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar y menos. Aí, primeiro eu tenho que calcular o f de 1. O f de 1 eu venho aqui na função original e substituo x igual a menos 1. Né? O f de 1 vai ser 1/5 dá 1, menos 4 vezes 1 ao cubo dá 4, mais 1. Então, isso aqui dá menos 2. O f de 1 dá menos 2. Tá bom? E a derivada, o valor da derivada no 1. Eu venho nessa aqui e substituo 1. Então, vai ficar 5 vezes 1/4, que dá 1, né? Menos, vou colocar logo 5, menos 12 vezes 1 dá 12. Então, isso aqui vai dar menos 7. Tá bom? Então, esse daqui vai ficar y menos o f de 1, que é menos 2, igual menos 7, coeficiente angular, x menos 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar y, aqui vai dar mais 2, aqui vai dar menos 7x, menos e menos mais 7. Isso aqui vai ficar mais 2, vai passar para lá menos 2. Então, o y aqui vai ser igual a menos 7x mais 5. Pronto. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto x igual a 1. Beleza? Alguma dúvida? Talvez apareça alguma questão de reta tangente, né? E essa aqui? Determine um intervalo unitário que contém uma raiz de f e justifique. Justifique. Vocês lembram que a gente já fez uma questão parecida com essa? Vocês lembram qual é a parte do conteúdo de cálculo que trata questões como essa? Teorema do valor intermediário. Tem gente que está estudando mesmo. Vai ter muito 10 nessa prova, né? Muito 10 não, muito 8, né? Porque a prova vale 8. Os dois são da lista. Então, olha só. Eu tenho a função f de x. F de x igual a x⁵ menos 4x ao cubo mais 1. Eu tenho que encontrar um intervalo unitário que contém uma raiz dessa função. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Lembra do teorema do valor intermediário? O TVI nos diz o seguinte: se você tem uma função contínua, definida em um intervalo AB, tem uma função contínua, a função tem que ser contínua para dar certo, definida em um intervalo, um único intervalo, fechado AB. Ele diz o seguinte: se você tomar qualquer valor real entre o f de A e o f de B, sempre vai existir um C entre A e B, tal que o f de C vai ser igual àquele valor real que você assumiu aqui. O que isso significa? Não importa como que vai ser o gráfico dessa função. Não interessa como que vai ser o gráfico, desde que seja uma função contínua definida nesse intervalo, né? Sei lá. Esse aí. Escolhe um valor qualquer entre f de A e f de B. Uma hora, se você traçar uma reta horizontal, a reta y igual a n, uma hora essa reta vai interceptar o gráfico da tua função e você vai encontrar um C entre A e B, tal que o f de C vai ser igual a esse n. Ok? E aí uma das consequências do TVI que a gente viu é o seguinte:
Se você tiver a função definida em um intervalo AB, de modo que as imagens de A e de B são, uma é positiva e outra é negativa, se as imagens de um dele é negativa e a outra é positiva, não importa como que é o gráfico da tua função, se a função for contínua, estiver definida em um intervalo desse jeito, com certeza uma hora o gráfico dela vai ter que cortar o eixo x e, portanto, bem aqui você vai ter uma raiz da função. Ok? Uma consequência do TVI. Então, é essa consequência que a gente usa para resolver questões como essa. Se eu descobrir algum intervalo AB, de modo que o f de A, é positivo, por exemplo, o f de B é negativo, por exemplo, mas pode ser vice-versa, então, nesse intervalo, o TVI me garante, a função é contínua, né? Nesse intervalo, o TVI me garante que eu vou encontrar uma raiz. Né? Então, você já começa resolvendo como a questão? Você já começa dizendo que a função é contínua. Né? Note que f é contínua. A função é contínua. E aí eu tenho que pesquisar agora, né? Tem que pesquisar dois valores, um intervalo, A e B, dois valores, A e B, tais que as imagens desses valores, uma seja positiva e outra seja negativa. Então, por exemplo, 0, f de 0, quanto é o f de 0? F de 0 é 0 à quinta, menos 4 vezes 0 ao cubo, mais 1. Isso aqui dá 1, que é positivo. Certo? E 1, f de 1. F de 1 dá 1 à quinta, menos 4 vezes 1 ao cubo, mais 1. Isso aqui dá 1 mais 1, 2. 2 menos 4, menos 2. É negativo. Tá? Então, um é positivo e o outro é negativo. Ok? Então, se um é positivo e o outro é negativo, vou fazer para cá, os gráficos aí. Então, pelo TVI, não pode esquecer de citar o teorema. Existe um ponto x0 entre o intervalo que eu achei, lá, 0 e 1, tal que o quê? O f de x0 vai ser 0. Ok? Vai ser uma raiz da função. E aí acabou. O intervalo que a gente queria achar é esse aqui, ó. Intervalo 0 e 1. Pronto. Alguma dúvida? Beleza. Por minha escolha? Eu pesquisei, viu que eu parei um pouquinho para olhar ali? Pois é, aí eu olhei, o 0 e 1 dá certo. Até porque, olha só, a questão pede um intervalo unitário. A questão pede um intervalo unitário. Então, professor, se a questão não dissesse um intervalo unitário, eu podia pegar, por exemplo, o 0 e o 1000? Pode. Mas se ele pedir um intervalo unitário, eu tenho que escolher um intervalo que tenha tamanho 1. Tá bom? E na letra C ele pede um outro intervalo unitário. Essa eu deixo com vocês, tá bom? Pesquisem depois outro intervalo unitário e treinem a escrita justificando através do TVI, tá? Quê? Não tem problema, não precisa ser exatamente esse intervalo. Tanto que na letra D eu estou te pedindo outro intervalo. Desde que satisfaça a condição e seja, nesse caso, um intervalo unitário, tá bom? Vamos para a terceira questão. Olha só a terceira questão.
Considere a função f representada por esse gráfico. O gráfico abaixo e faça o que se pede. Tá? Então, olhem bem aí esse gráfico. Tá? Aí, na letra A, ele pergunta o seguinte. Determine o f de menos 4 e o limite de f de x quando x tende a menos 4. Vamos voltar no gráfico. Qual é o f de menos 4, pessoal? F de menos 4. F de menos 4 é 2. Observa que quando x é menos 4, a imagem correspondente a ele tem essa bolinha fechada bem aqui no 2. Então, f de menos 4 é 2. E qual é o limite? Qual é o limite de f de x quando x tende a menos 4? Aí, o limite, observa que a função, quando x tende a menos 4, tanto pela direita quanto pela esquerda, a função se aproxima do 1. Ah, professor, mas não está definido no 1. Aqui a bolinha é aberta, aliás. Está definido no 1, mas a bolinha é aberta, não interessa. O limite continua sendo 1. Lembra que para a gente estudar limite, a função não precisa nem estar definida no ponto. Nesse caso ela está, mas ela nem precisa estar definida no ponto. Ok? Então o limite da função, quando x tende a menos 4, nesse caso aqui, é 1. Ok? Alguma dúvida? Letra B. A função é contínua em menos 4? Sim ou não? Não, mas justifique. Não vai colocar só não, se aparecer algo do tipo. Não. Não, por quê? Olha o gráfico, né, professor, que você vai saber. Não, não pode. Não é contínua em menos 4, por quê? Não, pois... Para a função ser contínua, o limite da função, quando x tende ao ponto, tem que ser igual à imagem da função nesse ponto. Então, não é, pois, o limite de f de x, quando x tende a menos 4, é diferente do f de menos 4. A gente já encontrou, o f de menos 4 deu 2 e o limite deu 1. Então, como são diferentes, a função não é contínua em menos 4. Agora está justificado. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Letra B. Desculpa, letra C. Determine o limite de f de x quando x tende a mais infinito e o limite de f de x quando x tende a menos infinito. Vamos voltar na questão, no gráfico. Limite de f de x quando x tende a mais infinito. Vai para quanto, gente? Vai para quanto? Vai para 2, né? Observa que quando x vem cada vez mais à direita aqui, ó, o gráfico da função se aproxima dessa reta aqui. A reta y igual a 2. Então, esse limite aqui é 2. Tá bom? Esse limite aqui é 2. E quando x tende a menos infinito? X tende a menos infinito, o gráfico vai para quanto? Vai para 0. Observe que o gráfico vem se aproximando do eixo das abscissas. Então, ele vai para 0. Belezinha? Alguma dúvida? Então, vai para 0. Pronto. Mais uma, letra D. Determine o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita e o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. O que podemos afirmar sobre a continuidade de f em x igual a 1? Então, vamos lá no gráfico. Quando x tende a 1 pela direita, está bem aqui o 1.
A função vai para quanto? Bora lá, gente. Olha o gráfico. X tende a 1 pela direita. Vem se aproximando do 1 pela direita. O gráfico da função está indo para onde? Mais infinito. Tá? Então, letra D. O limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, ele não existe. Não significa que o limite existe. Lembra que a gente já falou disso? Mas significa que a função está crescendo cada vez mais, tá? Tá indo para mais infinito. E quando x tende a 1 pela esquerda do 1, está indo para onde? Menos infinito. Então, limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, está indo para menos infinito. Ok? E a última pergunta que ele faz no item é: o que podemos afirmar sobre a continuidade de f em x igual a 1? Vamos olhar o gráfico em x igual a 1. O que a gente pode afirmar sobre a continuidade da função? Nada. Nada podemos afirmar, pois a função não está definida em x igual a 1. Ok? Ele não vai dizer que ela é contínua e nem que ela é não contínua ou descontínua. Você vai dizer que a função não é definida em 1 e, portanto, não discutimos a continuidade dela. Tá? Então, nada podemos afirmar, pois f não está definida em x igual a 1. Pronto. Tá bom? E o último, a letra E, determine todas as assíntotas horizontais e verticais de f. Relembrar assíntota. Primeiro as horizontais. Quais são as assíntotas horizontais dessa função? Não é 2. 2 é um número. A assíntota é uma reta. Y igual a 2. Y igual a 2 é uma assíntota horizontal. Dos itens anteriores, olha só, a gente vê que quando x tende a mais infinito, o limite da função é 2. Então, as assíntotas horizontais, letra E. Horizontais. Y igual a 2. Tem mais alguma? Y igual a 0. Y igual a 0, que é o eixo x, é uma assíntota horizontal também. Y igual a 0. Tá? E as assíntotas verticais? E as verticais? X igual a menos 3 e x igual a 1. Tá bom? Observa que quando o x tende a menos 3, o limite dessa função, tanto pela direita quanto pela esquerda, do menos 3, essa função está indo para mais infinito. Portanto, x igual a menos 3 é uma assíntota. Tá? A mesma coisa acontece com 1. Pela direita vai para mais infinito, pela esquerda vai para menos infinito. Então, portanto, as assíntotas verticais são x igual a menos 3 e x igual a 1. Ok? Belezinha? Deixa eu ver se tem mais um item. A função é derivável em x igual a menos 4, justifique. Em menos 4, ela é derivável? Sim ou não? Por quê? Porque ela não é contínua. Muito bem. Letra F. Não. Pois f não é contínua em x igual a menos 4. Lembra que se a função for derivável, ela é contínua. Mas se ela for contínua, tu não pode dizer que ela é derivável. Mas, porém, se ela não for contínua, aí você pode dizer que ela não é derivável, que é o caso. Como essa função não é contínua,
no menos 4, como a gente já viu aqui, ó, na letra B, então eu posso afirmar que ela não é derivável em menos 4. Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Essa aqui, ó. Depois eu volto para essa aqui. Já falamos de continuidade, vamos falar de uma derivada. Determine pela definição a derivada da função f de x igual a x ao cubo mais 2x menos 1. Pela definição. Então vamos só pelas regras de derivação fica chato, né? Qual é a graça da gente fazer só pelas regras de derivação, né? A gente tem que fazer uma pela definição, só para ver se a gente entendeu. Então vamos fazer essa daí, a função, questão 5. A função é f de x igual a x ao cubo mais 2x quadrado menos 1. Pela definição. Então, a gente pode usar aquela definição que a f' de x, a função derivada de uma função, caso exista, né, é o limite, quando h tende a zero, do f de x mais h menos o f de x sobre h. Certo? Pode usar essa. Tem outras, né? Eu vou usar essa. Tem a derivada da função em um ponto, né? Que é aquela assim, ó. F' num ponto P. É o limite quando x tende a P de f de x menos o f de P sobre x menos P. Pode até usar essa também, se quiser. Você faz para um ponto, depois generaliza para qualquer ponto do domínio dela, tá? Mas eu vou fazer por essa. Então, isso aqui vai ficar o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h. Então, tem que pegar x mais h e jogar onde tem x aqui na minha função. Fazer a substituição. Vai ficar x mais h ao cubo, mais 2 vezes x mais h ao quadrado, menos 1. Isso aqui é o f de x mais h. Agora eu vou colocar menos o f de x, que é essa função mesmo. Então, menos o f de x, que é x ao cubo, mais 2x quadrado, menos 1. Tudo isso dividido por h. Tá bom? Então, isso aqui vai ser o limite, quando h tende a zero. Aí aqui não tem jeito, né? Desenvolve. Esse aqui, vocês lembram como é que desenvolve esse? Esse aqui é o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Certo? Produto notável. A mais B ao cubo. Ou não lembro de produtos notáveis? Lembro, né? Ok? Então, A mais B, deixa eu só colocar aqui anotado para vocês, caso precise, né? A mais B ao cubo é A ao cubo mais 3A quadrado B mais 3AB quadrado mais B ao cubo, tá? É só pegar o A mais B e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, tá? A mais B ao quadrado é A quadrado mais 2AB mais B quadrado, né? Então, estou usando aquela primeira aqui, ó. Mais 2 vezes, aí x mais h ao quadrado. Aí uso o produto notável do quadrado da diferença. Primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Observa que esse menos 1 com esse menos 1 eu vou logo cancelar. Porque aqui vai ficar menos com menos mais. Vai ficar menos 1 mais 1. Então, posso cancelar, tá? Aí aqui vai ficar menos x ao cubo, mais e menos 2x ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Tá bom?
Aí observa aqui, eu posso cancelar alguns H's aqui, ó. Antes de eu cancelar uns H's, ó, esse x ao cubo com esse x ao cubo eu posso cancelar. Certo? E agora eu vou cancelar alguns H's aqui, ó. Ainda dá para cancelar mais um. Deixa eu desenvolver aquele 2 ali, só para vocês entenderem, não ficar muito complicado. H tende a 0. Ainda tem mais um fator que dá para cancelar aí, ó. Mais H ao cubo. Aqui eu vou desenvolver aqui, ó, distribuir 2x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 2x ao quadrado, tudo sobre h. Então aqui, ó, esse com esse eu posso cancelar. Ah, sim, bem aqui, né? Ah, tá. Obrigado. Aí, olha só. Aí agora eu posso cancelar os H's, ó. Posso cancelar esse H com esse. Aí um daqui sobram 2, um daqui sobra 1. Tá? É como se eu colocasse o H no numerador em evidência e cancelasse ele com o de baixo. Diga lá. 2H onde? Ah, aqui, né? Estou esquecendo tudo. Eu já tinha tirado 0 na minha prova, né? 2H ao quadrado. Obrigado. Tá? Então ficou assim, ó. Então aquele limite ficou o limite, quando H tende a 0, aí sumiu os H's, né? Esse H no denominador. Então ficou 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado mais 4x mais 2h. Bem aqui, parou bem aqui, ó. Mais 2h. Tá? Aí, olha só, quando o h tende a 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Então, sobra só esse e esse. 3x ao quadrado mais 4x. E essa é a derivada da função. E como eu sei derivar, pelas regras de derivação, eu só confirmo. Né? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de 2x quadrado, 4x. Derivada de 1 é 0. Então está certo. Ok? Alguma dúvida? Pronto, olha só. Bem facinho, né? Basta não errar as contas, como eu errei, vocês saem bem na prova, tá? Essa, quarta questão. Verifique se essa função aí é contínua em x igual a 0. Então, vamos lembrar a definição de continuidade de função. Quando que uma função é contínua num ponto, gente? Quando o limite, vou anotar isso aqui, quando o limite da função, quando x tende ao ponto, é igual à imagem da função no ponto. Nesse caso, eu posso dizer que f é contínua em x igual a p, no ponto P. Tá bom? Então, essa daqui é a definição de continuidade de função, tá? Que a gente estudou. Agora, aquela função f de x igual... Deixa eu ver qual é a função. X menos o seno de x, x mais o seno de x, se o x for diferente de 0, e 1 se o x for igual a 0. Eu quero saber se essa função é contínua em x igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, quem é o f de 0? Quanto que é o f de 0? 1. Se o limite da função, quando x tender a 0, for 1, então a função vai ser contínua. Se for diferente de 1, ou se não existir, então a função não é contínua.
Observa que essa função está definida em 0. Tá? O f de 0 é 1. Então, agora a gente tem que calcular o limite, né? Então, bora calcular o limite quando x tende a 0 da minha função f. Ora, mas para valores diferentes de 0, a função f é igual à função de cima. E observa que quando eu estou estudando limite, eu não estou estudando propriamente no ponto, e sim ao redor do ponto. Então, próximo do ponto, a função é igual a essa. Então, eu tenho que calcular esse limite aqui. Ó. E aí, eu recaio em um problema de limite. E aí, então, como é que a gente calcula esse limite aí, pessoal? Alguma ideia para a gente calcular esse limite? Alguma ideia para a gente colocar? Diga, tia. Alguma ideia? Oi? Limite fundamental trigonométrico? É uma boa ideia, né? Tem um seno ali, talvez dê para a gente trabalhar com ele. Mas o que eu tenho que fazer para aparecer o limite fundamental? O x em evidência. Se eu pegar aqui, ó, e colocar o x em evidência, esse limite vai ficar limite, quando x tende a 0, de x vezes 1 menos o seno de x sobre x. Sobre, vou colocar o x em evidência no denominador. 1 mais seno de x sobre x. Ok? Esse x com esse x, ó, cancela. E pelo teorema, pelo limite fundamental trigonométrico, isso aqui, quando x tende a 0, isso vai para 1, isso aqui vai para 1. Então, o numerador vai para 0 e o denominador vai para 1 mais 1, 2. Então, o limite vai para 0. Ok? Pergunta, a função é contínua? Não. Logo, f não é contínua em 0. Em x igual a 0, pois o limite de f de x, quando x tendeu a 0, foi diferente do f de 0. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Belezinha. Deixa eu fazer essa aqui. Considere um trapézio como na figura a seguir. Mostre que existe uma altura x0 entre 0 e h, onde os segmentos E de x e D de x têm ambos a mesma medida. Eu quero mostrar que existe um ponto aqui, ó, um x0 entre 0 e h, tal que os segmentos E de x e D de x, esse E de x é o segmento à direita dessa diagonal aqui, ó, do trapézio, e o D de, desculpa, à esquerda da diagonal do trapézio, e o D de x é o segmento à direita da diagonal do trapézio. Então, eu quero mostrar que vai existir um ponto aqui entre 0 e h, tal que esses dois segmentos são iguais. Como é que eu posso mostrar isso? Alguém tem alguma ideia? TVI, né? Agora, como é que a gente vai argumentar usando TVI nisso aí? Observa, eu tenho duas funções aqui, ó, função E de x e D de x. O desenho já te auxilia nisso. Essa função E de x, você pode defini-la como o segmento à esquerda da diagonal do trapézio para todo x entre 0 e h. Sim ou não?
Analogamente, você define a d de x como a medida do segmento à direita da diagonal do trapézio para todo x entre 0 e h. E observa que essas funções elas são contínuas, porque para qualquer x aqui entre 0 e h, você vai ter bem definido um ponto aí à esquerda, a medida do segmento à esquerda e à direita da diagonal. Ok? Então, vou só escrever isso aqui para a gente... não se perder. E de x é a medida do segmento à esquerda da diagonal. D de x é a medida do segmento à direita da diagonal. E essas funções E de x e D de x são contínuas. Tá? Aí, olha só, vocês já resolveram vários exercícios de TVI, inclusive nas aulas de monitoria, né? Nossos monitores trabalharam até alguns desafios lá nas aulas de monitoria. E a ideia nesse momento é você escolher uma nova função. Alguém sabe que função é essa que a gente pode escolher? A ideia aqui vai ser você escolher, defina a função f de x como a diferença dessas duas funções. Contínua. Essa função é contínua porque a diferença de funções contínuas é contínua. Tudo bem? Daí eu posso observar o seguinte, ó. Qual que é o f de 0, gente? Qual que é o f de 0? Vamos voltar lá no desenho para vocês verem. O intervalo que eu estou interessado é entre 0 e h. Então, vou calcular a imagem dessa função nos extremos, tá? Qual que é o f de 0? Bom, olha só, eu estou definindo o f de x como e de x menos o d de x. Então, o f de 0 é o e de 0 menos o d de 0. Concorda ou não? Tudo bem? Aí, olha para o desenho agora. Quando eu estou aqui no 0... Quanto que é o e de 0? Qual é a medida do segmento à esquerda da diagonal? 0. É 0. Não tem segmento à esquerda. E quando eu estou no 0, qual é a medida do segmento à direita da diagonal? Bzão, base maior do trapézio. Concorda? Então, o e de 0 é 0 e o d de 0 é a base maior do trapézio. Isso aqui vai dar menos o tamanho da base, que é negativo. Ok? E quanto que é o f de h? É o e de h menos o d de h. E de h menos o d de h. Aí vamos voltar para o desenho de novo. Quando eu estou bem aqui no h... vou estar bem nesse ponto. Qual que vai ser a medida do segmento à esquerda da diagonal? Vai ser o B, que é a base menor. E à direita da diagonal? Vai ser 0. Não vou ter segmento à direita da diagonal. Então, o E de H é o B, base menor, menos o D de H é o 0. Isso aqui dá B, é uma medida, então é positiva. Então, como a imagem as imagens lá deram uma positiva e outra negativa, então, pelo teorema do valor intermediário, pelo TVI, existe um x0 no intervalo entre 0 e h, tal que
Tá o quê? O f de x0 é igual a zero, que é a raiz daquela função. Só que f de x0 é o mesmo que e de x0 menos o d de x0. Isso aqui é igual a zero. E aí, se eu pegar esse d de x0 e jogar para lá, eu vou ter que isso aqui vai ser o e de x0 igual ao d de x0. Então, eu mostrei que existe um ponto x0 entre 0 e h, tal que o segmento à esquerda da diagonal do trapézio vai ser igual ao segmento à direita da diagonal do trapézio. Ok? Alguma dúvida? Posso cobrar umas 2 dessas na prova? Beleza. Letra 6, ou letra 6 já. Questão 6. Desculpa. Questão 6. Para a gente fechar. Verifique se a função, essa função aí, é derivável em x igual a zero. Hã? Será que essa função é derivável em x igual a zero? Bom, para a gente verificar se uma função é derivável, eu posso partir logo para aquele limite, que é a definição de derivada, ou eu posso verificar se ela é contínua. Né? Se ela não for contínua, então ela não será derivável. Tá bom? Mas essa daqui eu vou partir logo para o limite, já que a aula está acabando, vou partir logo para o limite. Vou calcular logo o limite da definição de derivada, só para a gente ver se essa função vai ser derivável em zero ou não. Então, a função é f de x igual a x ao quadrado, vezes o seno de 1 sobre x, se o x for diferente de zero, e zero, se o x for igual a zero. Eu quero saber se ela é derivável em zero. Então, quero saber qual que é o f' dessa função no zero. Então, vou calcular isso aqui por aquele limite assim, o limite quando x tende a zero de f de x, se eu pegar um p genérico aqui, ó, f de p, f' de p, limite quando x tende a p, f de x menos o f de p sobre x menos p, definição de derivada. Nesse caso, derivada em um ponto. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual. No zero, f' de zero vai ser limite quando x tende a zero. F de x, para valores próximos de zero, a função é igual à função de cima. A função f é a função de cima. É x² vezes o seno de 1 sobre x, menos f de p, que é o f de zero. Quanto que é o f de zero? É zero. F de quando x é zero, a f é zero. Aqui é zero. Sobre x menos p, x menos zero. Tá bom? Então, aqui é menos zero e aqui é menos zero. Então, esse menos zero aqui nem me interessa mais, tá? Vou apagar isso aqui. Então, eu tenho isso. Aí, eu posso simplificar aqui, ó. Tirar um x com um x daqui. Então, esse limite lá vai ser igual ao limite quando x tende a zero de x vezes o seno de 1 sobre x. Quanto que é esse limite? Zero, por quê? Pelo teorema do confronto, né? Pelo teorema do confronto, esse limite é zero, mas você não vai colocar só isso na sua prova. Né? Aí você vai escrever como o seno de 1 sobre x é limitado e o limite de x quando x tende a zero é zero, né? O limite dessa função quando x tende a zero é zero, pelo teorema do confronto. Pelo teorema do confronto, f' de zero vai ser igual a
limite de x vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, que vai ser igual a zero, pelo teorema do confronto. Então, portanto, a função é derivável em zero. Ok? Alguma dúvida? Tá tudo bem, pessoal? Vocês estão calados de repente. Tá tudo bem, né? Entenderam? Tá claro? Sim ou não? Não, tá tudo bem. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês já tenham estudado, estejam preparados, só reforcem lá nos estudos de vocês. Sexta-feira a gente se vê para a nossa primeira avaliação, tá? Cheguem cedo, tragam um documento com foto e não esqueça que tem 2 turmas que vão fazer lá no setorial básico, que eu já avisei, tá? Até mais, pessoal. Um abraço. Nesse caso aí, se a gente fizesse direto pelo ponto e ele não existisse, ele ia dar... Aí a função não seria derivada.